E já voltamos com ele, o meu amigo doutor Tiago Vieira. Bem-vindo, doutor de cabeça, de crânio, coluna, neurocirurgião. É cirurgião, minha gente. Tá aqui, neurocirurgião, ele me falava agora há pouco. Neurocirurgião, está aqui para falar sobre, enfim, falar sobre a profissão, falar sobre ele mesmo. E eu vou, antes de a Mauri fazer a pergunta, que a Mauri está doida para perguntar, eu vou perguntar. Na verdade, o doutor já foi contratado aqui por Raimundinho, por Mauri, por Cartacho, já contrataram o doutor aqui após o programa. Bem-vindo. Eu gostaria, a priori, que o professor nos falasse bem claro, de forma clara e sucinta, sobre a importância do neurocirurgião. Boa tarde. Boa tarde, programa. Obrigado. Mauri tomou minha pergunta, mas está valendo, vai. Então, eu sou Tiago Vieira, sou neurocirurgião e cirurgião de coluna. E a importância da neurocirurgia, né? A gente estuda longos 11 anos, né? 6 anos de faculdade e depois mais 5 anos de residência médica. E a importância da neurocirurgia porque é o especialista responsável pelas doenças do crânio e da coluna vertebral. Então, as doenças do crânio que englobam desde doenças oncológicas, tumores, epilepsia, doenças vasculares como aneurisma cerebral, doenças degenerativas, e da coluna vertebral as doenças de disco, né? Hérnia de disco, mielopatia cervical, os tumores da coluna vertebral. Então, a especialidade ela é necessária para abordar esses assuntos e, de modo mais prático, os assuntos mais comuns na atualidade, né? O maior afastamento do INSS hoje em dia é por cefaleia e lombalgia, né? Então, a especialidade ela precisa ser presente, né? E cada vez mais divulgada. Neurocirurgia não atua só no centro cirúrgico. Nós começamos no ambulatório, no consultório, como qualquer outro médico, né? Então, a gente quebra esse paradigma. Já quebrando o paradigma. Mandar um alô especial para o meu amigo Júnior Mangueira. Está lá no loteamento Cristal, dizendo que não perde um programa, está na audiência. Mandando um abraço para você, Maurício, se você cuidasse aí, para não adoecer, viu? Diz que você deu muito trabalho lá na área da Covid, então estou passando para você a informação. Passei só 35 do Júnior, dias. Do amigo Júnior Mangueira. 35 dias o amigo na doutor, aula da Covid. O amigo doutor Tiago. Deus botou a mão e estou aqui contando a história. Agradeço a Deus. E a medicina. Doutor Tiago Vieira, como foi? Estudou aonde? O senhor é natural daqui de Cajazeiras? Não, eu sou natural. O que fez com que o doutor buscasse essa área? É uma área delicada. Raimundinho ali na brincadeira, disse que queria uma consulta, mas eu também tenho problema de coluna, de perna, estou tentando tratar. Parece que é um problema generalizado, né? Tanto do jovem, ou peso demais, ou, entendeu? Academia demais, enfim. Nos fale sobre isso, onde o senhor estudou, como veio para cá, como é que o senhor trabalha nessa área aqui na região do Grande Sertão Paraibano. Então, eu sou natural de João Pessoa, mas meu pai é nascido no Poço José de Moura. Sertanejo. Antigo Antônio Navarro, né? Sertanejo. E minha mãe é natural de Souza, né? E aí, então, sempre tive as raízes aqui no sertão, né? Todas as minhas férias eram aqui no interior. E aí, estudei na Faculdade de Medicina Nova Esperança, em João Pessoa, a faculdade, e a residência médica foi em Fortaleza, no Hospital Geral de Fortaleza. A neurocirurgia foi uma escolha onde eu percebi que era uma área que precisava, que tinha campo e uma ação necessária, né, e ser divulgada, e que o interior precisava disso. Sempre desejei voltar para cá para trabalhar. Hoje eu moro em João Pessoa, minha rotina maior é lá, mas eu sempre venho para cá uma vez por mês e vejo a necessidade. Nós trabalhamos nas prefeituras dessas cidades aqui ao interior, percebemos a quantidade de pacientes que eu não sei onde estavam, em que fila estavam, em que precisam da nossa ajuda. Então, assim, é de forma muito grata que eu retorno para o interior para trabalhar e ajudar esse povo que, de fato, o acesso é muito complicado. Então, assim, é uma especialidade que eu sempre gostei, uma especialidade completa, onde a gente trabalha com a imagem, com a consulta ambulatorial e com a cirurgia. E com algo que é tão rotineiro no nosso dia, né? Então é muito satisfatório você ver pacientes com dor, né? E você conseguir tirar ele da crise e dar ele de volta uma postura, né? Então assim, e também de antemão também Deus me colocou, né? Existe uma missão, né? Colocada por Deus aqui para ajudar as pessoas. Então, vou estar lembrando, você que tem em casa, quiser participar, quiser ligar para o doutor Tiago Vieira, pode ligar que ele vai atender, tirar uma dúvida. Você que tem algum problema, quer saber de alguma coisa, ele está à disposição, viu? Pode perguntar, Mauri, é para você. Doutor, a posição, nós locutores estamos aqui sentados, obviamente apresentando o programa. Esta posição que nós estamos aqui, ela pode ser inerente à questão de coluna, porque eu vou mais além.
Eu costumo sempre em casa fazer uma alternância. Uma hora estou na rede, uma hora estou na cama. Isso também contribui para problemas de coluna, doutor? Com certeza. É um tempo na rede, na cama e outro caminhando, né? Não pode ficar só nessa transição. Isso. Mas então, a ergonomia é muito importante, né? As pessoas que trabalham, digamos, em caixa do supermercado, né? A gente sempre, um exemplo, né, de profissão, a gente sempre orienta, ó, fica 1 hora sentado, 1 hora em pé, faz essa manutenção e com intervalos, né? Porque uma postura viciada, a gente tem doenças a partir disso, né, que degenera a coluna, o disco vai degenerando, né, o sobrepeso, as posturas viciadas, estar em pé ou sentado, e na verdade sentado é pior do que em pé, a gente coloca uma sobrecarga na nossa coluna que não é fisiológica, né, então por isso tem que ter essa intervenção dos intervalos, da ergonomia, de uma postura adequada. E as consequências de problemas de coluna? Pode até chegar a um caso de cirurgia, né? Com certeza. A doença degenerativa da coluna, né? Até é importante falar isso, as pessoas, às vezes, eu já tenho um paciente que entrou no consultório chorando porque no laudo tinha assim, doutor, tô com doença degenerativa na coluna. Isso é o quê? Esclerose múltipla? Não tem nada a ver com isso. A doença degenerativa da coluna é um problema de envelhecimento e de partes moles, de colágeno, né? Então, a doença degenerativa é, ao longo da vida, todos os impactos ambientais de sobrepeso, de obesidade, de postura viciada, de peso que se coloca, vai degenerando o que a gente chama de estrutura, né? Os discos, os corpos vertebrais, as articulações que mantêm o nosso corpo ereto. Então, assim, com certeza a postura é algo muito importante. Não só importante, como essencial. Por exemplo, o que é que o senhor sugere para quem sente muitas dores? Dores na coluna, que é o meu caso, nas pernas. O que é que o senhor pode dizer? E aí eu vou depois fazer a pergunta sobre essa questão da neurologia. Como é que isso entrou na sua vida? Porque já é uma outra parte. É a parte de circulação, não é isso? A neurologia? Não. A neurocirurgia é a parte... Existe uma parte vascular na neurocirurgia, isso, que é de aneurisma, de acidente, de AVC, isso, mas que faz parte do neurocirurgião, da vivência dele, né? Então, a primeira coisa que um paciente com dor deve fazer é procurar um especialista, né? É aí no nosso consultório. Com a sua permissão, ele falou dor nas pernas e eu também tenho o mesmo problema dele. Deve-se procurar um médico vascular, não é isso, doutor? Exato. Na verdade, assim, existe... Peraí, médico vascular, eu vou explicar. Um ortopedista, como é que é? Existe essa confusão muitas vezes, né? Mas a dor na perna, ela pode ser da coluna. Inclusive, existe uma entidade chamada estenose do canal lombar, que é o fechamento do canal lombar, e que a gente chama de uma claudicação ou neurogênica ou vascular. O que é claudicação? É a dor, né? Dá uma dor. E a dor pode ser de origem neurológica ou dor de uma origem vascular. E as pessoas vão muitas vezes por vascular, antes de vir para a gente tem eu tenho uma parceira que é vascular, a gente vai trocando os pacientes, porque qual é a diferença? A doença vascular das pernas, da circulação, quando na verdade eu não tenho paz nem em pé, nem sentado, nem andando, né? É uma dor contínua. A dor, nas pernas, quando ela é neurológica, da coluna, quando o paciente senta, ele diz, não, doutor, eu melhorei. Quando eu vou andando e tenho caminhadas mais longas, aquilo vai piorando, né? Doutor, quando eu subo a escada, ou seja, eu faço uma extensão da coluna, piora. Quando eu vou empurrar o carrinho da feira do mercado, faço uma flexão, melhora, né? Porque abre o canal. Então, assim, existem essa noção. Mas nós somos os especialistas da coluna vertebral. O ortopedista nos ajuda nesse caminho, né? A gente tem muitos amigos ortopedistas que fazem esse encaminhamento, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa tem dor na coluna e procura ele primeiramente, né? E ele sabiamente nos encaminha quando acredita que é do nosso perfil o paciente. Mas essa dor na coluna é procurar um especialista, a gente entender qual é a causa, né? Se é uma dor muscular apenas, ou é um problema no eixo da coluna, se é medicação, se é fisioterapia, e aí depois fazer os exames de imagem, né? A propedêutica necessária de exames de imagem, tomografia e ressonância, para a gente fazer o caminho correto para o paciente. Para poder entender, porque na verdade a dor não é só de uma situação só. E essa parte, doutor, por exemplo, hoje, não sei se devido à alimentação, não sei se devido ao modo de vida, porque na verdade hoje todo mundo tem que realmente fazer uma atividade física, cuidar da dieta, mas houve um aumento na questão dos acidentes vasculares. Houve um aumento. Há até quem diga que é por causa da vacina da Covid, eu me recuso a acreditar, porque não li nenhuma literatura médica que fala sobre isso. Isso é fruto de quê? De uma sociedade mais acomodada, de uma alimentação mais industrial, porque infelizmente está acontecendo. Chama de derrame, né? Derrame vascular cerebral. É um AVC, exato, aí tem o isquêmico e tem o hemorrágico. Então, assim, a gente teve, na verdade, um aumento muito grande depois
acho que a partir de 2019, né, da incidência de AVC, de acidentes hemorrágicos, né, a gente chama de stroke, na população jovem, né, a população jovem que é abaixo de 50 anos de idade. Ainda sou jovem. Exato. Esse adulto jovem que a gente chama, né? E, de fato, existem impactos ambientais, é uma alimentação diferenciada, né? A gente hoje ou come errado, ou não come, ou faz jejum intermitente demais, ou come muito fabricados, né? E, de fato, também a carga de vida, né? Existe um estresse, a gente tem menos pausas cada vez mais, e essas menos pausas nos faz procurar menos a atenção à nossa saúde. Então, é um ciclo vicioso. E também, de fato, as doenças autoimunes, elas estão cada vez mais presentes no nosso meio, porque nós conseguimos diagnosticar mais, né? Então, às vezes, na verdade, não é só que a taxa de acidente vascular aumentou, mas é porque o diagnóstico ficou mais presente. Então, eu consigo diagnosticar uma pessoa que teve um AVC no Iraúna, que antigamente só diagnosticava em Campina Grande ou João Pessoa, né? Lá, a gente tem tomografia no Iraúna hoje em dia que consegue diagnosticar isso. Então, a percepção antecipada. Exatamente. Acho que, na verdade, a gente tem cada vez mais facilidades diagnósticas. O que aumentou, porque há um estilo de vida diferente do passado, né? Então, há impacto ambiental, mas também há um impacto do diagnóstico mais fácil, né? Doutor, quem está lhe mandando um forte abraço é a ex-vereadora e hoje secretária da Mulher em Cajazeiras, Leia Silva. Ela diz aqui, com votos de boas-vindas ao sertão. E que o doutor é genro de um grande amigo da ex-vereadora Leia, o doutor Benjamin. Exato, meu sogro. O irmão da minha sogra é Antônio Nominando Diniz, né? É consultor do TCE. E Benjamin Germano é um dentista, meu sogro aí amado. Um abraço para ele. E um abraço para ela também, né? Vamos trabalhar, né? Leia Silva. Vamos trabalhar. Vereadora forte, esteve aqui recentemente. Perguntou? Fechou? A questão, o senhor disse que a sua especialidade também é neurocirurgião. Quando é que se pode detectar que você tem algum problema na cabeça? Exato, os problemas na cabeça a gente tem que saber entender qual é, né? Se for problemas da mente, a gente tem que procurar o psiquiatra, né? Por exemplo, dores de cabeça. Exato, dores de cabeça a gente consegue fazer... Começar por aí. A gente consegue fazer o fluxo, né, de encaminhar. A dor de cabeça é uma dor de cabeça que traz peso nos olhos, eu tenho turvação visual, a dor de cabeça é pior com a luz, não é melhor no escuro, a dor de cabeça tem déficit motor, eu fico mais fraco, fico com dormência. Então a dor de cabeça é um leque, né? É algo muito, muito grande e que abre muitas páginas. Eu posso ter uma dor de cabeça só porque eu fiquei estressado, como posso ter dor de cabeça por causa de um tumor na cabeça, né? A dor de cabeça pode sinalizar um problema sério, um problema grave, doutor? Com certeza. Como eu falei, a dor de cabeça ela pode sair de uma tensão de estresse até um paciente que tem uma dor de cabeça diária que poderia ser enxaqueca e até ser um tumor cerebral, né? Então, sempre tem que procurar o especialista para a gente poder dar o devido caminho para esse paciente. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem específica, delicada, porque como é que o paciente pode saber ou se preocupar? A dor de cabeça que a gente tem, eventualmente e diariamente, do que seria labirintite, que dá dor de cabeça também, aquela tontura, e dos sintomas que especificam, por exemplo, o AVC. Que às vezes você chega no ambulatório e o médico, não, você está com sintomas de labirintite. Não era AVC. E às vezes você vai dizer, não, é só uma dor de cabeça, e pode ser algo mais grave. Como é que o paciente em casa... E olha, minha gente, isso é uma coisa que tem afetado muita gente no Brasil, no sertão paraibano, aqui na nossa região. Muita gente sai de casa com dor de cabeça e volta com AVC. Acredita? E aí, doutor? Como é que o paciente... Eu sei que o senhor tem que fazer a consulta, fazer a profilaxia com o paciente, mas... De modo geral, como é que a gente pode orientar ou pode facilitar isso para que o paciente tenha uma visão melhor? Então, na verdade, é bom saber que o acidente vascular isquêmico ele não cursa com dor de cabeça, né? Não tem dor de cabeça. Informação o acidente vascular isquêmico ele cursa com déficits focais. A alteração da fala, alteração da força, alteração da sensibilidade, alteração do nível de consciência, né? Esse é o curso. A dor de cabeça ela é mais comum e, na verdade, ela é mais importante no acidente vascular hemorrágico e um subtipo específico, chamado de hemorragia subaracnoideia, que chama-se a pior dor de cabeça da vida. Então, assim, a gente é bom entender que a dor de cabeça tem um caminho diferente. E aí, por isso que é importante procurar um especialista para poder dar esse sentido de saber se essa dor de cabeça ela tem um sinal de alarme associado, como eu falei, uma turvação visual, um déficit de força, um déficit de sensibilidade, se ela é associada a um engasgo, se ela é associada a uma dificuldade na fala, a uma rouquidão. Então,
toda a dor de cabeça, ela abre para muitos lugares. E aí só o especialista vai poder ajudar. Olha, um ouvinte está nos dizendo o seguinte: é importante que o paciente se sinta confortável para fazer perguntas e tirar todas as suas dúvidas com o neurocirurgião, buscando informações claras e precisas sobre o seu caso, doutor. Corretíssimo, né? Conseguiu responder. Falou mais do que eu, na verdade. Estamos conversando com o doutor Tiago Vieira. Tiago Vieira, natural de Uiraúna, não é isso, doutor? Natural de João Pessoa. João Pessoa, mas agora com atuação no Alto Sertão da Paraíba. Sertão. O doutor está atendendo em Cajazeiras e região? Sim, atendo nas prefeituras de 4 municípios aqui no Alto Sertão. E atuo num consultório particular na Clínica Lumen em Souza e também na Clínica Ultra aqui em Cajazeiras. A gente tem uma secretária que é a Andressa, que cuida da nossa agenda aqui em Cajazeiras. Estou expandindo ainda na Clínica Ultra, mas assim, nesse começo é mais em Souza, na Clínica Lumen, a parte particular. Eu tenho uma pergunta para você, que chegou aqui de um amigo do ouvinte. Ele pergunta assim: eu, quando me levanto, eu movimento a cabeça muito rápido, eu mexo com os braços, com as mãos, faço movimentos, isso gera dor de cabeça? A dor de cabeça é por causa disso? E se é ou não é, o que seria, doutor? A primeira recomendação é que ele vá mais devagar para fazer esse teste, né? Mas existe uma mudança de postura que ela pode causar dor de cabeça e a tontura, né? A gente existe até a tontura mais associada, chamada de vertigem paroxística benigna, que é essa mudança rápida de posição que vai trazer a tontura, porque muda os cálculos. Qual o nome daquele... nós temos... Perdão, doutor, não queria lhe atrapalhar, porque nós temos equipamento auditivo que tem aquele liquidozinho que equilibra, e aquilo, às vezes, a pessoa tem sensibilidade, enfim, o que seria esses movimentos bruscos? Essa área é mais a área da otorrino, que cuida disso. Olha, o ouvinte está pedindo aqui para o doutor falar um pouco sobre esclerose múltipla. Aí eu queria deixar bem claro que esclerose múltipla é uma área mais do neurologista, né? É uma doença bem específica, onde existe um tratamento específico com imunoterápicos, imunobiológicos, que quem cuida mais é a neurologia. E existe essa diferença, neurologia é uma coisa, neurocirurgião é outra coisa. São coisas diferentes, são diferentes. Né? Conseguimos atender muitas coisas, mas quando é específico assim, a melhor coisa é procurar um neuroclínico. Então, nem toda dor de cabeça pode ser algo preocupante e pode ser preocupante também. O melhor a fazer é, na persistência, procurar o especialista, procurar o médico da área. Essa é a mensagem. O senhor trabalha... Outra colocação aqui, professor. Quando é necessário se procurar um neurocirurgião, doutor? Então, a procura do neurocirurgião, as cefaleias persistentes, as crises convulsivas. É importante para o neurocirurgião aquela dor no pescoço que vai para o braço, tá a dormência, aquela dor lombar que vai para a perna e dá a dormência. Aquela dor que anda no corpo, né, doutor? Exatamente, que tem um trajeto neurológico, na verdade, que a gente consegue perceber, né? Começou no pescoço e foi para a mão e adormeceu a mão. Começou na lombar, foi para a ponta do dedo e adormeceu a ponta do dedo, né? E são doenças neurológicas. Procurar também é importante na avaliação dos exames de imagem, nos distúrbios de comportamento a longo prazo. A gente já operei paciente que, acho essa história até típica, né, do tempo de residência, que um casal, muito bem casado, a história é muito bem casado, passou, depois de muito tempo de casada, uns 3 meses ela começou a alterar o comportamento dela. Uma agressividade ou outra, não era assim, ia para os restaurantes, pedia coisas que ela não pedia habitualmente, e o marido começou a estranhar. Então, uma alteração comportamental muito aguda, né, que não é própria da doença psiquiátrica, né, e o paciente previamente saudável. E aí procurou a nossa ajuda, a gente pediu uma tomografia de crânio, né, fez a investigação, a anamnese, e havia um grande tumor no lobo frontal, que é o lobo pré-frontal, que é o lobo do comportamento. Né? Então, assim, as alterações de comportamento que são agudas, né, que não são a parte psiquiátrica, mas as partes agudas. Então, essa é a nossa área de atuação, principalmente, né? E as dores na coluna, de modo geral. E também nos traumas, né? Traumatismos crânioencefálicos, traumatismos raquimedulares e nos acidentes vasculares, AVCs, aneurisma cerebral, é a nossa área de atuação. O senhor falou, eu ia perguntar sobre as neuropatias, que as pessoas não sabem o que são neuropatias. Exato, como funcionam, como identificar. Por exemplo, a diabetes, ela causa neuropatia? Sim. Não é que tem gente com diabetes e tal, e sente dor e não sabe o que é. A dor neuropática é um tipo de dor. É aquela dor que é própria
das raízes ou dos nervos periféricos, né? E aí a diabetes sim pode dar neuropatia, porque a diabetes é uma doença que vai deteriorando a microvasculatura, né, do nosso corpo. Então atinge rins, atinge os olhos, atinge a parte dos pés, no sentido dessa microvasculatura. Então a neuropatia diabética é aquela dormência nos pés, bilateral, igual dos dois lados, onde quando você vai ver o paciente não está com a glicemia controlada, e aí a gente também trata. Isso é um tipo de neuropatia. Existe neuropatia do túnel do carpo, que é aquela que aperta o punho, né, o nervo, comum em costureiras, professores, digitadores. Isso é um tipo de neuropatia. E as neuropatias, por exemplo, do conflito neurovascular, que é a neuralgia do trigêmeo, neuralgia occipital. Então, a neuropatia também é outro tipo de abordagem nossa. O senhor falou tem pergunta, em AVC... viu? Tem uma pergunta, Maurício, não, só para a gente aproveitar. Ramondinho, pode colocar, tem pergunta para o doutor? Boa tarde, pessoal da bancada e o entrevistado do momento. Aqui é na Isabel Cito Almas, eu estou enviando este áudio que eu gostaria de saber do entrevistado daí, porque eu sinto muitas dores na coluna, lombar e cervical. Fiz uma tomografia e constatou que eu tenho L3, L4 e L5. E S1. Gostaria de saber se isso é hérnia de disco ou o que é. Boa tarde. Ouvindo aqui atentamente as orientações muito importantes do doutor aí, do médico, né? Mas eu acho que depois dessas doenças, dessas Covid, principalmente da vacina, eu sei que os médicos, a maioria diz que não, mas eu tenho quase certeza, aumentou, rapaz, em mais de 70% os casos de AVC, de infarto do miocárdio, né? Quer dizer, eu acho que é consequência da vacina. Ela estancou as mortes, mas deixou um pouco de sequelas, né? Isso é a minha opinião, como leigo, né? Claro. Oi, boa tarde a todos, boa tarde o médico. Eu tenho hérnia de disco na coluna lombar e na cervical e sinto muita dor de cabeça. Será que é por causa do problema da coluna? Eu tenho mais perguntas aqui. Eu só aproveito que o tempo está já acabou, mas não vamos mal. Aqui tem boa tarde, passando para agradecer esse grande profissional, um ser humano ímpar, incrível. Sou suspeito de falar. Valdeísa, eu acho que é de Pozé de Moura. Pergunta ao doutor aí, perguntando sobre sinusite, não sei se você sabe responder. Olá, tudo bem? Excelente tarde. Estou ouvindo aqui da cidade de Sátiro Dias, na Bahia. Um abraço, parabéns pelo programa. Pergunta ao doutor aí sobre dor na coluna. Mais comum ficarmos com membros dormentes por falta de circulação e movimentação, mas quando a perna, por exemplo, está dormente, ela todo o movimento, quando andando, ela dói, ou mesmo trabalhando, tem alguma coisa a ver com neuro? Tá aí as perguntas, doutor, e se apresse que o tempo está correndo. Antes de responder as perguntas, eu só queria receber aqui uma mensagem, falar sobre uma paciente minha de Cajazeiras que eu operei de uma pessoa, Maria Ardicleide, né, a gente conseguiu operar ela, uma hernia de disco endoscópica, né, num hospital público em João Pessoa. Logicamente, a gente fez o pacote para conseguir o material, né, e passamos isso para o paciente, mas dizer que ela mandou uma mensagem aqui agradecendo pela cirurgia e dizer que é possível a gente trazer tratamentos de ponta para as pessoas, né? Então, sucesso na sua reabilitação, dona Maria Ardicleide. Então, respondendo aqui as perguntas sobre a hernia de disco, é importante a gente ver em consulta a sua dor, se tem uma trajetória, e essa trajetória, se ela passa, né, por qual raiz, né? E depois avaliar o exame de imagem. A ressonância magnética é o grande boom, né, que a gente consegue entender se o paciente tem uma hernia de disco, se ele tem uma estenose do canal, se ele tem uma espondiloartrose, se é problema de articulação nas facetas. Então, assim, é importante a gente sempre avaliar a sua clínica associado a uma ressonância da coluna lombar. O senhor falou em AVC e me veio à tona a seguinte colocação. Quais as patologias do AVC, doutor? Você pergunta em relação aos sintomas do AVC? Isso, sintomas do AVC. Então, os sintomas, como eu falei, o acidente vascular isquêmico, ele deflagra com déficits focais, né? Alteração de força, de sensibilidade, visual. A pessoa entroncha logo. Exatamente. Fica logo torta. É aquela máxima. O paciente chega no hospital, você pede, abre e fecha o olho, sorri e dá um abraço. Enrola e aí logo a língua, não tem força na mão. Como detectar e, ao mesmo tempo, evitar esse sério problema, doutor? Genético, doutor? É genético e tem a ver com também o padrão de vida, porque assim, já me disseram que tem a ver com a genética e tem a ver também com os hábitos que você tem no dia a dia.
Exatamente. Acho que é mais importante saber como conseguimos contornar os fatores de risco. Né? Sempre controlando o nosso peso, o colesterol, a pressão arterial, mais importante, a diabetes. É importante ter um estilo de vida com atividade física regular, sabendo que a recomendação das sociedades é que uma atividade física regular significa 20 minutos diários, 5 vezes por semana, ou 50 minutos 3 vezes na semana. Né? Então, assim, existem essas formas de contornar. E aí, chegando para a gente, ir para a urgência o mais rápido possível para a gente poder dar o caminho correto e salvar. Cérebro é tempo, né? E tem que ser muito rápido. Doutor, 15 horas, mais 57 minutos, bate-papo maravilhoso, passou, a gente nem viu. Ainda tem? Solta aí rapidão, vai. Fazer mais com a amiga Mauri também, uma companhia maravilhosa hoje, na tarde desse dia 11 de julho. Vai, pergunta. Boa tarde, pessoal do Boca Quente e do entrevistado que está aí. Aqui é Marli. Eu tenho problema de circulação. Eu já fiz uma cirurgia e voltou tudo de novo. E tem uma ferida na minha perna que está com 1 ano e 4 meses. E ela não sara de jeito nenhum. Já usei tanto do remédio, doutor. E ela não sabe, doutor. O que é que o senhor diz aí para mim? Eu sou diabetes, só que é controlada. Na perna, ela fala mais sobre uma insuficiência venosa, né? E é mais do vascular, por conta das escalas e da falta do retorno venoso. Então, assim, é mais da área do vascular. E a diabetes, com certeza, ela é o fator de risco principal para uma falta de cicatrização. Não é isso? Então, assim, agradecendo a vocês pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estou aqui no Sertão uma vez por mês, então sempre que possível a gente pode divulgar isso. Eu acho que é importante a informação. Medicina hoje, na verdade, muito mais do que o consultório, é informar sobre como o paciente deve proceder. Então, a informação chegando, a gente consegue salvar mais pessoas. Com o tempo, né? A gente consegue salvar mais pessoas, consegue mostrar ela qual é o melhor caminho a seguir, né? E o paciente não fica bolando em especialidades que não seria o caso dela. Perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Que tempo nesse caso, é vida, dinheiro, né? Obrigado, doutor Tiago Vieira. Excelente bate-papo. O doutor Tiago atende lá na Ultra, aqui em Cajazeiras, e na Luma, em Souza. Quem quiser marcar com ele, a secretária dele é Andressa, é isso? Os telefones 839-9107-337. Vou repetir. 83 Paraíba, 9910-70337. Com a Andressa, vai lá, marca com o doutor Tiago Vieira. Rapaz, passou rapidão. Sua letra é de médico mesmo, viu? Sua letra é de doutor mesmo. Muito obrigado pela sua presença e o seu até breve, já que aqui ninguém se despede. Abraço, tchau. Amaury, obrigado. Nosso amigo Rei aqui, fez parceria na bancada. Tudo certo, menino, hoje? Graças a Deus. Obrigado também a você pela audiência, pela preferência, pela paciência. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã de manhã.